Bom dia a todos. Vamos lá para a nossa chamada, né? Quem chegar depois, só dizer que a gente. Comemoração de ontem, se comemorou o quê, Brenner? A República? Ai, meu Deus do céu. Vocês ainda põem a mão pro fogo por um? Oi, Marta. Tudo bem? Oi, professor, bom dia. Tudo bem com você? Tô bem. O pessoal tá dizendo aqui que foi seu aniversário ontem. Feliz aniversário. Obrigada. Eu não comemoro por nenhum há mais de 30 anos. Nem desde que eu era criancinha. Só quando eu cresci inocente que eu achava que candidato valia alguma coisa. Hoje não comemoro mais nenhum, não. Mas vamos lá. Adma, tá por aqui? Ainda não. Brenner tá aqui, né? Clayton, já chegou? Aqui. Diego, acho que eu ouvi por aqui. Ótimo. Elielton, tá por aqui também. Genivaldo. Maquiavel não conheceu os políticos brasileiros, Brenner. Genivaldo, Gustavo Henrique. Ela tá aqui, né? Jean Carlos, Joanderson. Joanderson aqui, tá certo. José Ravic, Marcelo. Ainda não, dos dois. Marta chegou, né? Renan tá por aqui, Thiago. Renan, Thiago. Ainda não. Vinícius Lins e Vinícius Lucas. Presente. Ok, os dois Vinícius estão aqui. Só chamar aqui quem não respondeu, de quem não obtiver resposta. Adma, tá por aqui, né? Genivaldo, Gustavo. Também não. Jean, José Ravic. Marcelo, Renan e Thiago. Então vamos lá, meus amigos. Na nossa última aula a gente viu o comportamento da busca, né, em profundidade, que é aquela em que tão logo. Deixa eu botar aqui a fonte. Tá a fonte no 9, só para ver a diferença. A gente começa a partir de um nó e tão logo ele encontra um vizinho branco, ele já recursivamente mergulha nele. E a volta recursiva que fará ele investigar os outros vizinhos se eles ainda permanecerem brancos. Se algum deles ainda permanecer branco. A ideia é ir procurando todas as conexões com os vizinhos, não é isso? A principal aplicação disso, nós vamos ver hoje, tem a ver tanto com tomada de decisão e outras com inteligência artificial, que eu vou deixar para a disciplina de inteligência artificial mergulhar com vocês disso daí. Certo? Enquanto isso aqui está rolando, a gente também viu o pseudocódigo de como isso é implementado, né? Pronto. Então, como é que funciona a busca de profundidade? Todos os versos começam brancos, sem predecessor. Tem uma variável static, que vai ser atualizada na cada vez que passar pela função visita busca.
E nessa versão, ele vai visitar todos os vértices. Se houver um vértice branco, ele faz a visita a ele, incrementa o tempo, marca no D, muda a cor para cinza. Nessa busca profundidade, as cores preto, cinza e branca, ou classificando eles como numerais 0, 1 e 2, é mais importante um pouco, porque nessa situação a gente vai usar isso para classificar as arestas. Tá bom? Para cada vizinho pediu, se a cor for branca, marca de onde veio a aresta e faz a visita. Quando volta dessas chamadas recursivas, marca a cor com preto, incrementa o tempo e marca no F. Tá bom? E até o momento ninguém reclamou desse código, então vou seguir adiante nele. Posso? Vamos mais. Então isso aqui também vai ter um grafo predecessor, ou seja, um grafo feito a partir dos vértices do grafo e as arestas. Predecessor e nó de quem ele é o predecessor. E isso vai nos permitir classificar as arestas e fazer outras informações a mais. Tá bom? Nesse caso, o nosso gráfico predecessor não vai ser uma árvore. Né? Os matemáticos garantem que vai ser uma floresta. O que é uma floresta na matemática? É um conjunto de uma ou mais árvores. São bem gentil. 2 árvores, você já virou você já tem uma floresta em casa. Se você tem 2 árvores em casa, você tem uma floresta. Matemática bem gentil, bem generoso com os coletivos. Tá certo? Mas isso é útil porque a gente pode descobrir a situação das arestas. Se tem ciclo ou não no grafo. E essa informação é importante para algumas aplicações. Porque as arestas da árvore, a gente já conhece, são aquelas que estão no grafo predecessor, ou seja, as setas que partem do intermediário predecessor para o nó de que ele é intermediário. Mas tem a de retorno. O que é a aresta de retorno? Quando você está fazendo uma busca de profundidade e um nó, você está olhando os vizinhos, um dos vizinhos dele está cinza, significa dizer que esse vizinho cinza é ancestral dele. E isso indica um ciclo. Por que isso é importante? Porque ciclos, em alguns contextos, têm informação importante. Pode ser um curto-circuito ou, em aplicações financeiras, um retorno, um investimento de retorno que não vai existir por muito tempo. Como assim? Imagine, por exemplo, que o... Só um pouquinho. Meu filho está respondendo uma pergunta, eu estou falando aqui, vai dar certo. Eu conheci que ele de um outro carro. Bom, então vamos aproximar o microfone aqui. Então o que acontece é quando um nó que a gente está examinando, um dos vizinhos dele está cinza, significa dizer que aquela aresta fecha um ciclo. E isso é importante em algumas aplicações como a financeira. Imagina um dólar atual na casa de 5,50. Imagina que você pega R$550 e compra $100. E esses $100 depois você converte para euro. De euro você converte para libra esterlina. E de repente você volta de libra esterlina para real. E você sai com R$600. Alguém notou alguma coisa estranha nessa conversão toda? Ganhou R$50. É? Será que isso é possível? Na verdade é, Brenda. Isso é mais fácil de fazer durante os dias, porque as moedas oscilam mais, né? Isso você sabe como os mercados estão se comportando e o que vem nas políticas econômicas, votações dos parlamentos de cada um, você pode ganhar em cima disso. Mas isso também acontece no intervalo momentâneo de alguns minutos. Porque às vezes na oscilação de minutos você pode fazer isso. E existem aplicações financeiras que permitem você detectar isso e fazer essas transações rapidamente. Né? Tanto é que é por isso que o pessoal bota uma taxazinha para tentar conter exatamente esse tipo de situação. Porque isso é dinheiro de graça. Dinheiro de graça acaba inflacionando as coisas.
Também pode perder, mas a ideia é que se você usa o algoritmo para monitorar algumas moedas, 10, 15 moedas, você pode fazer um bot para fazer isso. E existe isso. E existe isso mesmo, Brenner. E tem gente que ganha dinheiro com isso. E teve um dia que eu ouvi no rádio que dava para fazer uma conversão faz alguns anos, 3 anos. E no rádio, na TV, e você ouvia as cotações de moedas, se não tivesse nenhuma taxa, você ia fazer a conversão de um para outro, de um para o outro, voltava para o real, saia com mais com o que entrou. E isso é possível por quê? Porque as cotações de moedas são definidas por interesses pessoais. Mas um bot presta atenção nisso fácil. Ah, sim, hoje está difícil prestar atenção na aula, é? Estão cansados da. Estão cansados da eleição, é? Ah, gente em casa. Mas é tudo certo. O assunto hoje é rapidinho. Eu libero vocês mais cedo, tá bom? Tá certo? Mas vamos nós. Então isso é possível. Mas é que acontece. Existem programas para detectar esse tipo de situações modelando através de grafos. E isso é através da detecção de ciclos, não necessariamente usando bolsa de profundidade, a gente vai ver isso em estrutura de dados 2, o algoritmo de Bellman-Ford, e ele faz essa arbitragem de mercados financeiros. Aí ele detecta isso e sinaliza os mercados para os mercados ajeitarem as cotações de moedas para ninguém ficar ganhando dinheiro de graça. Porque senão, especialmente o pessoal que tem muito dinheiro, o cara bota 550 milhões, sai com 600 milhões. Fácil, fácil. Tá bom? Mas isso é importante. O ciclo também pode significar um curto-circuito num dado momento, ou ter outras aplicações a depender, tá certo? Do contexto onde estão os grafos. A aresta direta é uma aresta que, por exemplo, você tem um nó que está cinza e você olha o vizinho dele e está preto. Significa que aqui é uma aresta que liga um ancestral a um descendente. Não indica ciclo, só é um tipo de aresta. E a aresta cruzada é toda e qualquer aresta que não caiu na classificação das acima. Então, essa é a classe de exclusão. Se não é aresta de árvore, se não é aresta de retorno, ou seja, de um nó cinza para outro nó cinza, que ocorreu durante a busca, se não é aresta direta, de um nó cinza para um nó preto, então, quando você terminou a busca e sobrou essa aresta, ela é uma aresta cruzada. Bom? Tá certo? Dúvidas? Para detectar ciclo é só fazer uma tarefa, uma modificaçãozinha na busca de profundidade para detectar essas situações, quando um nó cinza encontra outro nó cinza. Tá bom? Por fim, não, mais duas, por fim não, tem mais outra depois dessa, a ordenação topológica. A ordenação topológica é uma forma de ordenar os nós do gráfico de forma a obedecer a questão de precedência da aresta. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu tenho uma aresta que sai do nó Rio Tinto e vai para João Pessoa, significa dizer que eu tenho que passar de Rio Tinto antes de ir para João Pessoa. Tá certo? Seria obrigado a fazer isso. Nessa situação, tá bom? A ordenação topológica geraria uma ordenação em que essa restrição seria obedecida. E se eu tiver um grafo com todas as setas, observe que nesse caso eu tenho interesse na direção, ou seja, sair de um canto e para o outro, tenho interesse que as direções não sejam mão duplas, ou que haja situações em que não haja mão dupla. Bom dia, Jean Carlos. Deixa eu marcar aqui sua presença. Aí eu posso obedecer isso. Mas para que isso é útil para a gente? Isso vai ser útil de duas formas. Para vocês, como auxiliar em tomada de decisão. Por exemplo, em projetos grandes, qual é a sequência de tarefas, ou que tarefas podem ser feitas em paralelo num projeto grande, e qual a sequência de tarefas de forma a reduzir o tempo. Oi, Atma, também. Se você não me deu nenhum aviso, eu não colocar aqui a presença. Colocado.
Mais alguém chegou? Pronto. Então, vamos seguir aqui. Como é que funciona a ordenação topológica? Tá? Execute a busca de profundidade. Toda vez que você encerrar a busca, coloca o nó na frente de uma lista encadeada, como se estivesse empilhando os nós. E no final, a sequência dessa lista encadeada é a sequência da ordenação topológica. Se você combinar essa informação com algo que vocês vão ver com o Luiz, que é chamado gráfico de Gantt, vocês vão poder identificar visualmente que tarefas podem ser paralelizadas e em que instante você executa as tarefas de forma a obter a conclusão de um projeto grande, que é dividido em várias etapas, no menor tempo possível. Desde que, tá certo, seja um problema simples. Se for um problema mais complicado, um problema difícil, aí é outra história. Mas a maioria das vezes é simples, né? Então deixa eu mostrar esse vídeo para vocês. Pronto. Então ele vai começar aqui com a busca em profundidade. Tá todo mundo vendo o vídeo? Chegou aí? Pronto. Vamos lá. Começando do zero. Ele achou um, aí mergulha nele. Achou 4, mergulha no 4. Observe que não tem nenhuma seta saindo do 4. Tá bom? Então ele terminou o 4. E aí ele coloca na pilha lá. Depois o 1 não tem mais para onde ir. Coloca lá. Aí voltou pro 0. O 0 ainda tem para onde ir. Ele vai pro 2. O 2 está lá, não tem mais para onde ir o 2, não tem seta saindo dele, então ele volta pro 0, que agora vai pro 5. Que pode ir pro 2, mas o 2 já está pintado, então não vai. Aí terminou o 5 e terminou o 0. Aí ele terminou esse ciclo de chamada da visita à busca, tá certo? Volta para a função busca profundidade, que vai continuar varrendo os nós à procura de um nó branco. Tá certo? Quando ele encontra o nó branco, ele encontra o nó 3. Aí mergulha no 3, que vai ver os vizinhos, que estão pintados. Depois ele encontra o 6. Aí coloca o 6 ali e vai. E no fim, ele tem a ordem topológica, que se você for ver, é como se ele tivesse empilhado a sequência dos nós que ele terminou. Tá certo? É só botar na ordem que, à medida que você pintou o nó de preto, você empilha ele. E depois eu só imprimir a pilha do topo até o fim. Bom? Porque depois ele volta para busca de profundidade, que vai procurar o próximo nó branco. Que no caso foi o 3. Certo? Quando vocês associarem, o Luiz aí deve ensinar isso para vocês, talvez ele ensine PRT, mas ele deve com certeza ensinar gráfico de Gantt. Ele deve ensinar duas coisas para você, algo chamado PERT e um gráfico chamado gráfico de Gantt. Quando você associa essa informação ao gráfico de Gantt, e essas informações sendo tarefas de um projeto, por exemplo, bibliotecas a construir ou etapas a se realizar, vocês vão poder identificar o que vai poder ser feito em paralelo pela equipe e o que tem que ser feito antes e depois de cada situação. Tá bom? Então, isso é uma ferramenta auxiliar para projetos grandes, para fazê-los serem executados no menor tempo possível. Tá ok? Tranquilos? Pronto. Pronto, vamos então para nossa última aplicaçãozinha. Tá? Isso aqui vai aparecer um slide aí do uso de ordenação topológica. O pseudocódigo está aqui, é uma busca de profundidade, ordenação topológica.
Toda vez que termina um verso, você insere ele na frente de uma lista, da lista encadeada. É só retornar a lista encadeada produzida no fim. Uso: construção de aviões, construção de softwares grandes, complexos essenciais, complexos de navios, ou seja, projetos em que há uma dependência entre etapas e eventos, tá certo? Prover uma organização viável. Quando você coloca isso no grafamento, você vai poder até visualizar, como eu já disse, o que pode ser dividido em tarefas em paralelas e até quando juntar as equipes. Então é uma ferramenta interessante, tá? E aí a última, detecção de componentes fortemente conexas. Ela é, hoje em dia, para mineração de dados, isso tem importância imensa, tanto análise de genoma, quanto em análise de redes sociais, como em análise até de empresas. Por exemplo, em análise de redes sociais, um componente fortemente conexo quer dizer aquele grupo de pessoas que conversa mais fortemente e que, portanto, tem características similares, comportamentos similares. Numa empresa, esses componentes seriam elementos de alta comunicação interna. Mas mais importante, quando você detecta componentes conexas, o que está fora dessas componentes significa pontos frágeis de comunicação que podem ser melhorados, ou que você pode considerar melhorar. Isso também é detectado pela busca em profundidade. Para isso, a gente vai precisar construir um outro tipo de grafo. Tá? O grafo transposto. O que é o grafo transposto? A gente está vendo, então, a gente está usando o grafo com essas setas, que tem um ponto de partida e o destino, não é isso? O grafo transposto é um grafo com os mesmos nós, mas você inverteu o sentido das arestas. Entenderam? Sim. Por exemplo, eu vou inverter só o sentido das setas, de onde sai para onde chega. Isso é um grafo transposto. Por que ele é chamado de grafo transposto? Porque se você for ver a matriz de adjacência dela, ela é a transposta da matriz do outro grafo. Bom, é só inverter as setas. Tá bom? Ou seja, de onde parte as setas? Você vai ver cada vizinho e vai invertendo isso na hora de construir um outro grafo. Tá bom? Quando você constrói esse grafo, você executa pontos de profundidade sobre o grafo. Faz o transposto e vai executar muitas profundidades sobre ele. Só que acontece o seguinte: o laço dessa busca, nesse seu segundo grafo, você vai dar prioridade, você vai, em vez de seguir a visita, dando prioridade aos nós pela sequência numérica deles, você vai dizer assim: aqueles que têm valor maior de f são aqueles que eu vou olhar primeiro. O que quer dizer isso? Quer dizer que, ao invés de eu começar do nó zero, por exemplo, eu vou começar pelo nó que tem o maior valor de f. Tá bom? E com isso eu vou detectar cada uma das componentes. Uma coisa interessante é que tanto faz eu começar sobre o grafo original ou começar sobre o transposto. Então, nessa história de detectar componentes fortemente conexa, se você aplica o seu busca profundidade primeiro no grafo transposto, depois faz um grafo original, você vai obter exatamente as mesmas componentes do que se você aplicar no original e depois no transposto. Tá certo? Deixa eu abrir o vídeo aqui para mostrar isso para você. Isso aqui não tem no Visual Algo, por isso que eu não estou recorrendo a ele. Tá? Então deixa eu botar aqui. O nome desse algoritmo, os criadores aí foram Kosaharu e Shari. Eu não sei a nacionalidade deles. Bom. Então, como é que vai funcionar? Pronto, tá aqui o grafo original, certo?
Olha o que eu vou fazer. Olha o original e olha essas invertidas. Viu? Então, eu inverti o sentido das setas. Ou seja, criei um outro grafo em que os vizinhos estão mudados, a relação de vizinhança. Aí, a partir desse momento, eu faço a busca em profundidade. Toda vez que termina, eu boto o nó na frente. Como se fosse uma ordenação topológica. Tá? Ó, 10 acabou, 12 acabou e vai colocando. O 3, 4, o 2, o 0 e por fim o 1. Pronto. Essa é a ordem do maior valor de f para o menor. Aí o que acontece? Agora eu vou para o grafo original. Quando eu vou para o grafo original, eu vou fazer a busca de profundidade. Mas minha ordem de mergulhar não é mais pelo número do nó do grafo, é por essa sequência que eu tenho aqui em cima. Se um for, é como se fosse uma pilha. Exatamente. Eu estou inserindo na frente da lista encadeada ela. Não está em primeiro agora. Tá? Essa tabela aqui, isso está em ordem, que eu vou ver as componentes. Então, primeiro que eu mergulho é um 1. Ele é minha componente de índice 0. Ele sabe uma seta dele? Não. Então, só ele está nessa componente. Aí ele volta para a busca de profundidade e vai mergulhar no próximo nó, que aí ele incrementa o número da componente. A componente agora é o número 1. E aí ele vai executar a busca de profundidade. Tá? O 2 não dá para alcançar, mas ele vai para o próximo agora. 5, 4. Observe que ele está marcando tudo com 1. Por que 1? Porque é componente de índice 1. Terminou 4, terminou 5, terminou 0. Pronto. Esse pessoal que ele marcou com 1 é uma componente fortemente conexa. Quer dizer que esses nós estão trocando fortemente informações entre eles. Entendeu? Então, essa... Pronto. Vamos voltar aqui um pouquinho. Ok. Pronto. Fez aqui a busca no gráfico composto. Agora vai fazer no original. No transposto, agora no original. Ele mergulha no 1, usando por quê? Porque pela busca profundidade a ordem é mergulhar primeiro no 1. No 1 não alcança ninguém, então ele é a primeira componente de índice 0. Tá certo? Como ele não alcança ninguém, ele ficou sozinho aqui. Aí quando ele volta para a busca profundidade diz, olha, o próximo que eu vou ver é o 0. O 0 está disponível e está branco? Tá. Observe que quem vê isso é a função busca e profundidade. A visita busca não vê essa lista de cima. A visita busca vai seguir a sequência dela. Vai para o 5, vai para o 4 e vai seguindo. Observe que ele está marcando aqui é o próximo índice da componente. Ou seja, entendeu, Irla? Depois que ele voltou para busca e profundidade e mergulhou de novo, ele está na outra componente, que ele chamou de componente de nome 1. Aí ele vai voltando, porque não consegue encontrar mais ninguém novo, está procurando pelas arestas, mas não encontra mais ninguém branco. Tá? E aí ele voltou para a função busca, ou seja, a visita à busca sobre o 0 acabou. Então, essa foi uma componente que ele achou.
com os nós 0, 2, 3, 4 e 5. Tá bom? Então, essa componente está fortemente conectada entre eles. Estão trocando bastante informação. Só que o algoritmo não acabou. Então, ele vai tentar mergulhar agora no 2. Só que o 2 está preto, o 4 está preto, o 5 está preto, o 3 também. Aí ele achou o primeiro branco, que foi o 11. Então, ele começa uma nova componente a partir do 11. Porque ele está contando a componente. Ele começou a contar do 0. Tá certo? Esse V é o vértice. Ele está dizendo que o vértice 0 pertence a componente de nome 1. O vértice 1 pertence a componente de nome 0. O vértice 11 pertence a componente de nome 2. O nome da componente não tem a ver com os vértices. Vocês poderiam chamar elas de ABC. Só que é mais difícil você nomear isso no grafo, né? Tá certo? Aí ele vai começar aqui. Do 11, para onde ele consegue mergulhar? O 4 não dá. O 12 ele consegue. O 9 tenta o 11, mas já foi pintado. Ele acha o 10. E o 10, só acho que os vizinhos do 10 já estão pintados. Pronto. Aí não consegue expandir mais essa componente. Então, essa aqui é a componente de nome 2. Pode ter batizado ela de B ou de C. Tanto faz. Sim, essa é a componente. O 1 foi no outro componente separado. Está vendo? Pela ordem aqui do F, o 1 foi o primeiro a ser mergulhado, daqui a pouco no componente separada. É os grupos de vértices. Exatamente. Aí aqui está dizendo que esse grupo de vértices está amplamente conectado, fortemente conectado entre eles. Ou seja, se uma dessas conexões se cair, for derrubada, as outras vão suprir ela. Vão atender a necessidade dela. Tá bom? Aí a próxima, o 10 já foi, 6 não foi. Aí o 6 ele vai encontrar quem? Que não está pintado o 8. Então 6 e 8 formam componente. Tá? E o 7 é uma componente separada. Pronto. Se vocês pintarem tudo isso com cores diferentes, cada uma dessas componentes, cada um desses nós, aí você vai ver os grupos de nós que estão se comunicando mais forte que outros. Tá certo? É interessante quando você está numa aplicação, você tem que entender por que isso está acontecendo. Ah, é uma rede social, esse grupinho que é o grupo do pessoal que faz atividade física na mesma academia e sai junto para tomar açaí. Ah, esse aqui é o grupo do pessoal que sai junto para beber na boate tal, ou na disco tal. Ah, esse é o pessoal que vai para a praia junto. Ah, esse pessoal que está estudando junto. Então, cada uma dessas componentes, elas têm um significado, tá certo? Do mesmo jeito que as arestas que ligam e estão entre as componentes também têm significado, mas depende da aplicação. Em redes elétricas, essas componentes que estão assim, significa dizer, se você cortar ali, você desconecta o sistema. É o que acontece quando tem um fogo, por exemplo, no Piauí, nas queimadas em dezembro. Quando tem um fogo ali e derruba um poste de alta tensão, falta energia em boa parte do Nordeste, às vezes. Por quê? Porque essa região que falta energia não tem uma outra conexão que supra aquela que foi derrubada. Então, esse bloco aqui não está fortemente conectado com o resto da rede elétrica do Brasil. Tá bom? Então, o significado de o que são esses componentes e o que são as arestas que ligam uma componente à outra
dependem da aplicação, mas todas elas têm algum significado. Dentro de uma empresa, um pode significar o departamento de finanças, outro departamento de desenvolvedores, outro departamento de limpeza, outro a chefia. E as arestas entre eles é onde estão, com quem eles estão se comunicando dentro de cada departamento. Entenderam? Pronto, então isso é muito útil para extrair informações das situações e das empresas. Os invulneráveis. Tua mão em meus lábios, a segurança de teu rosto. O dia do mar na nave fechando em um circuito, de grande distância atravessados por aves perdidas. Oh amor, amor meu, com que pagarei? Pagaremos a espiga ditosa, os ramos de glória secreta, o amor de teu beijo e meus beijos, o tambor que anunciou ao inimigo minha longa vitória. A calada homenagem do vinho na mesa e o pão merecido, pela honestidade de teus olhos e a utilidade do meu ofício indelével. A quem pagaremos a felicidade em que ninho de espinho espera os filhos covás da leivosia? Em que esquina sem sombra e sem água os ratos pelos ódio espera com barba e punhal a dívida que cobra ao mundo? Guardamos tu e eu a florida mansão que onde estremece e no ar, na nave, na luz do conflito terrestre, a firmeza da minha alma elevou sua estrelada estrutura. E tu defendeste a paz do racismo incitante. Está claro igual aos alvos da cordilheira que trepidam, abrindo um caminho sem trégua e sem trégua cantando, e não dispusemos mais de armas que aquelas que a água dispôs, na serenata que desce rompendo a rocha. E puros na intransigência da catarata inocente, cobrindo de espuma o silêncio do o covil venenoso, sem mais interesse que a aurora e o pão, sem mais interesse que teus olhos escuros abertos em minha alma. Ó doce, ó sombria, ó chuvosa e ensolarada paixão desses anos, arqueado teu corpo de abelha em meus braços marinhos, sentimos cair o desgosto do desmensurado, sem medo como a laranja na taça de vinho de outono. E agora, a hora é, e ontem é a hora, e amanhã é a hora. Mostremos saindo no mercado a felicidade implacável. E deixe-me ouvir teus passos que trazem a cesta de pão e perdizes. Sonho entreabrir no espelho do tempo distante e presente, como se levasses, em vez de do canastro selvático, minha vida, tua vida, o loureiro com suas folhas agudas, e o mel dos invulneráveis. Tá bom? Ok, pessoal, e tem mais uma notícia para vocês, né? Temos mais duas coisas para conversar, né? A primeira é que nós acabamos a matéria do semestre, tá? Essa é a primeira coisa. Já, tô até um pouquinho atrasado. Essa história de videoaula, às vezes as coisas passam meio voando, sabe? Mas isso não significa que nós vamos deixar de ter aula. Eu fiz uma promessa a vocês de complementar a parte de interface gráfica, né? Não foi isso? E é o que nós vamos começar a partir da quinta-feira próxima. Tá bom? Esse é um assunto, então vou mandar uma lista de 3 softwares para vocês instalarem na máquina de vocês, tá? Para a gente trabalhar numa base comum, porque senão cada um tiver uma ideia diferente, eu não vou conseguir ajudar muito. Mesmo à distância, é um pouco difícil ajudá-los nessa área. Vão ser algoritmos, sim. Eu não vou fazer atividade de interface gráfica olhando ponto, não é assunto da disciplina. O que nos leva, então, ao próximo assunto nosso, que eu tenho que conversar com vocês.
Primeiro, hoje eu postei a atividade da unidade 2. Eu não sei se vocês já viram o e-mail de vocês. Marta, eu não sabia que ontem fosse seu aniversário, senão eu já tinha mandado isso aqui antes do fim de semana, para não ser um presente de aniversário para você, né? Mas acabou sendo, desculpas. Então temos trabalho para vocês da unidade 2. É uma busca binária, tá certo? E uma árvore de busca binária, tá bom? Que vão trabalhar com arquivos, né? Por exemplo, a árvore de busca binária vai pegar dois arquivos, né? Observe que não é entrada via teclado, e vai procurar o que acontece. Deixa eu dar um exemplo aqui. Entrada 0, uma menor, porque fica mais fácil de ver. A primeira linha do arquivo de entrada é como se fosse simulando o nome de cidade e temperatura em Fahrenheit. Tudo bem, não são nomes de cidades, eu sei. Me anime um pouco nisso, me alegre um pouco com isso aí, fantasia um pouco comigo. Tá certo? Esse é um arquivo de entrada. O outro arquivo de entrada contém o nome das cidades a procurar. Então, quando eu mando eles dois para a busca binária, cat é um comando do Linux para imprimir o arquivo TXT na tela. Tá? Então, quando eu mando executar o busca binária e mando os dois arquivos, note que eu mando eles como arquivo mesmo via args, ele procura cada palavra aqui no procurar e diz em que posição está no vetor em que foi armazenado. Faz isso usando busca binária. Se a palavra não estiver lá, ele diz que falhou e diz que a palavra não foi encontrada. Tá certo? E a mesma coisa para a árvore de busca binária. Só que ela vai fazer um pouco mais, ela vai recuperar a informação da temperatura e dizer qual a temperatura lá em... Sim, sim. Só que vai ser em grupo de até 3 pessoas, tá bom? Novamente vai ser como de ordenação, para vocês digitarem os códigos e me entregarem. Tá certo? Então é tranquilo. Vocês têm 10 dias para me entregar. Tá bom? Só um cuidado, embora seja em grupo, eu preciso da descrição. Vocês vão ter que me incluir um TXT dizendo o que cada uma fez, o que cada pessoa fez no trabalho. E daqui até quinta eu devo liberar o trabalho da unidade 3, que vai ser curto, porém vai valer 10 pontos. Tá certo? E daqui para sexta-feira eu libero a nota da unidade 1. Tá bom? Sim, esse é o trabalho da unidade 2, árvore de busca binária e busca binária. São esses dois trabalhos. Tá bom? Já está lá no Classroom esperando vocês. Tá certo, meus amigos? Não, em grupo. É em grupo porque eu vou soltar o outro logo em cima. Aí, se quiser fazer individual, pode, não tem problema. Máximo de 3 pessoas, pode ser menos. Tá certo? Aí vocês combinam aí, tem que me dizer o nome dos membros do grupo quando entregarem, tá certo? E como fizeram, é assim, quem fez o quê, tá bom? Então, cuidado, porque se alguém não fez nada, aí é complicado para mim dar os pontos, né? Tá certo? E está sendo um prazer dar aula para vocês, tá bom? Aí deixa eu botar aqui no Siga um material que a gente vai precisar para a aula de interface gráfica.
Então, eu postei lá. Eu preciso de uma versão. Eu sou sempre bonzinho, tá? Não tem problema. Você só tem que se lembrar que vocês não podem se aproveitar de mim. Caio virou malvado, tá bom? Concordam? Que será, hein? Ah, Luna é bicho, é raça é raça matreira. Tá certo, então postei agora a notícia lá de quais são os 3 softwares que a gente vai usar. A gente vai fazer interface gráfica em Java FX. Java tem pelo menos 3 bibliotecas de interface gráfica, tá? Sendo Swing e a Java FX duas mais famosas. Swing era mais usada 20 anos atrás, hoje é a Java FX. E a Swing entra só para complementar uma coisa ou outra. A gente vai precisar dessas 3 versões, tá certo? Tá bom. Quem sabe? Tá certo? Tá certo, meus amigos. Aí vocês instalam isso daí, tá? A versão do Eclipse é uma versão que já vem com várias coisas instaladas prontas para reduzir o trabalho de configurar ele para o JavaFX, que às vezes é uma briga sem glória. Tá bom? E, meus amigos, por hoje é só, viu? Vou ter saudade de vocês hoje. Tá bom? Perdoe a chamada, deixa eu botar sua presença aqui, Marcelo. Jean, deixa eu ver aqui, Jean. Deixa eu chamar quem faltou. Genivaldo, Gustavo, José Ravic, Renan e Tiago. Algum deles por aqui? Tiago, né? Pronto. Então, Renan, José Ravic, Genivaldo, Gustavo. Não, né? Então é isso. Tá? A gente continua na quinta-feira. Ainda vai ficar contando presença, tá, gente? Para não ficar falando para as palavras. Essa sessão de comemorar política eu não faço. Eu não faço mais isso não, minha gente. Há 30 anos que eu não boto minha mão no fogo por político nenhum. Eu botava minha mão no fogo político quando era criancinha de 10 anos de idade. Depois se cresci e virei gente, não. É sério, esqueceram de contar 2 urnas. Aí deu vitória para um, quando abriu as urnas, a vitória foi para o outro. Ai, meu Deus do céu. Bom, eu vou encerrar por aqui, a gente continua, vocês me contam esses causos. Tá certo. Essa semana eu boto tudo em dia, as notas e as videoaulas, tá bom? Até mais, gente. Tudo de bom.